Well, shalom from Jerusalem. Shalom de Jerusalém. You can do better. Shalom from Jerusalem. Vocês podem fazer melhor. Shalom de Jerusalém. We are so happy to be here. Estamos tão felizes de estar aqui. We have a great delegation that have come from different countries. Temos uma grande delegação vindo de vários países. And I would ask our delegation to stand up. Eu quero pedir a essa delegação para se levantar. From Israel, from United States, De Israel, dos Estados Unidos, from Italy, da Itália, from Holland. da Holanda. Yes. Sim. And how many of you have been to Israel? Quantos de vocês já estiveram a Israel? Stand up if you have been to Israel. Se levante se você já foi a Israel. Woo! Beautiful. Lindo. We want to invite you to come to Israel. Nós queremos convidar a todos para virem a Israel. Because I know Porque eu sei that Brazilians love Israel. que os brasileiros amam a Israel. Now, we are here with a very special purpose. Agora estamos aqui com um propósito muito especial. You know, God told to Abraham Sabe, Deus disse a Abraão that he will call him and he will give him a son. que ele ia chamá-lo e lhe dar um filho a ele. And he told him E disse a ele that he will bless him que irá abençoá-lo and make his name great. e fazer o nome dele grande. But then he told him Mas depois ele disse that he que ele will bless those who bless him irá abençoar aqueles que o abençoarem and will curse those who will curse e him. amaldiçoar aqueles que o amaldiçoarem. So in God's word it is very clear. Então na palavra de Deus é muito claro. If you want to be blessed, Se você quer ser abençoado, you have to bless the seed of Abraham. você tem que abençoar a semente de You Abraão. cannot curse the Jewish people Você não pode amaldiçoar o povo judeu and see blessings from God of Israel. e ver as bênçãos do Deus de Israel. The people of Brazil O povo do Brasil must make it very, very clear. tem que fazer isso muito, muito claro. Are you standing with God of Israel? Que você está de pé com Deus de Israel And will you be blessed? e você será então abençoado, Or you will go some other way ou você irá por outro caminho that I don't want to mention. que eu não quero mencionar. So God told Abraham, Então Deus disse a Abraão: I will bless those who bless you. eu irei abençoar aqueles que te abençoarem, Those who curse you e aqueles que te amaldiçoarem will be cursed. serão amaldiçoados. And then he said, every family, every nation on the earth shall be blessed because of you. Então ele disse: cada família e cada nação na terra será abençoado por causa de você. So we are here Então estamos aqui for a very simple and specific reason. por uma razão muito simples e específica. We want to bring the blessing of God of Israel Queremos trazer a bênção do Deus de Israel to the people of ao Brazil. povo brasileiro. Now, there is a reason why God is doing these things. Então tem uma razão específica porque Deus está fazendo tudo isso. You had the first elections round at the time that Israel was having the time of repentance and prayer. O primeiro turno das eleições foi durante o período de arrependimento no calendário judaico. Now, those of you who have been to Israel, you know that Israel keeps the biblical feasts. Agora você sabe, aqueles que foram a Israel sabem que Israel guarda as festas judaicas. And we had the Jewish New Year, Tivemos o Ano Novo Judeu, and then it is the time then that God visits His creation. que é o tempo que Deus visita a sua criação.
not to say hi, não para dizer oi, but to look how good you are doing, mas para ver e conferir as suas obras. and then to give you some time to change for better. E te dar algum tempo para mudar a sua ação. And then comes the Yom Kippur, the Day of Atonement, E depois vem Yom Kippur, o dia do arrependimento. when the destiny and the future of a person and of a nation are sealed. Quando o dia de uma pessoa e de uma nação, o destino é selado. So the elections that you had here were during these 10 days of making a change for better. O primeiro turno foi durante esses 10 dias em que uma mudança para melhor tem que acontecer. Now, how can you go with somebody who curses Israel? Agora, como que você pode caminhar com alguém que amaldiçoa Israel? How can you follow somebody who would give money to the enemies of Israel? Como você seguiria alguém que daria dinheiro aos inimigos de Israel? How could you ever go with somebody who would want to destroy Israel? Como você iria com alguém que quisesse destruir a Israel? Now, I will tell you what God's word says. Agora eu vou lhe dizer o que a palavra de Deus God's diz. word says that Israel is forever. A palavra de Deus diz que Israel é para todo sempre. God says that even if Israel was dispersed, the Jewish people was dispersed all over the world. Deus diz que mesmo que Israel e todo o povo judeu fosse espalhado por toda a terra, He said, I will bring you back. Ele disse, eu vou lhes trazer de volta. I will give you back your land. Eu lhes darei a sua terra de volta. And I will bring you back to me. E eu lhe trarei de volta a mim. The greatest miracle of the last century O maior milagre do último século is the return of the Jewish people from the diaspora back to the land of Israel. O maior milagre é o retorno do povo judeu de volta à terra de Israel. This has happened, during our lifetime. Isso aconteceu durante a nossa vida. Many people can remember 1948, Talvez alguns de vocês consigam lembrar 1948, when the state of Israel was born. quando o Estado de Israel nasceu. You say, well, why are you talking about Israel to us tonight? Mas você talvez esteja dizendo, por que você está falando de Israel hoje à noite? We need to hear about Brazil. Nós queremos falar do Brasil. You don't understand, I am talking about Brazil. Não, acho que você não entendeu. Eu estou falando do I'm Brasil. talking about Eu estou falando what will bring a blessing to Brazil. o que vai trazer essa bênção ao Brasil. Because if Brazil will stand with Israel, Porque se o Brasil se unir a Israel, God will send his warrior angels that are assigned for Israel to fight for Brazil. Deus vai mandar seus anjos guerreiros para lutar pelo Brasil. I believe Eu creio. that if Brazil will stand with the people of Israel, Se o Brasil, se o povo brasileiro se unir junto com o povo de Israel, Brazil will see the best days yet to come. o Brasil verá os melhores dias que estão por vir. There is a golden opportunity before Brazil. Há uma oportunidade de ouro perante o Brasil. I believe Eu creio that God of Israel que o Deus de Israel has moved the golden candlestick of his presence and of his glory to this land. está transformando, levando o menorá dourado da sua presença para essa terra. I believe Eu creio that the best days of Brazil are yet to come. que os melhores dias do Brasil ainda estão por vir. So why are we here? Então por que estamos aqui?
Because God said in His Word, Porque Deus diz em sua palavra, in 2 Chronicles 6, em 2 Crônicas, capítulo 6, He said that if my people ele diz, se o meu povo would sin pecar and would be cast out of their own land, e for tirado da sua própria terra, and if they will repent e se eles se arrependerem with all their heart com todo o seu coração, and all their soul, e toda a sua alma, you can read it here, in the land of the captivity to which they were carried captive. e na terra onde eles foram levados cativos. Now, this is the worst scenario that Solomon is projecting. Agora esse é o pior cenário que Salomão está projetando. He's saying, God, if this happens, that these people will sin and will be cast away from their land. Ele está dizendo, se essas pessoas pecarem e forem levadas de sua terra. He said, if they pray towards that city called Jerusalem, Ele disse assim, se eles se voltarem e orarem a uma cidade chamada Jerusalém, if they pray towards your holy temple in Jerusalem, se eles orarem em direção ao seu santo templo em Jerusalém, even if it is the worst time possible, mesmo se for o pior tempo possível, hear them in heaven ouve eles dos céus and answer them. e os responda. Now, you remember the prophet Daniel. Agora você lembra do profeta Daniel. You remember how people were plotting against him. Você lembra que as pessoas estavam tramando contra ele. Remember how they made a plan to take him down. Lembra quando criaram um plano para o destruir, o derrubar. Remember how they thought, we cannot find anything wrong with Daniel, so we have to find it in connection to the laws of his God. Lembra que não conseguiam achar nada de errado com Daniel, então precisavam procurar algo em conexão com a religião de Deus There were dele. evil people that were plotting to bring Prophet Daniel down. Haviam pessoas malignas planejando para derrubar Daniel. And they said, let's pass a law that would forbid people to pray to God. E ele disse, vamos passar uma lei para proibir as pessoas de orarem a Deus. Let's make an evil law that would forbid anybody to pray to God for 30 days. Vamos criar uma regra, uma lei maligna que proíbe todo mundo de orar por 30 dias. Do you know what Daniel did when he heard about this law? Sabe o que Daniel fez quando ele ouviu falar dessa lei? He opened the windows of his house. Ele então abriu as janelas da sua casa. And he opened them towards Jerusalem. E ele se abriu e se voltou a Jerusalém. And he prayed 3 times every day, as was his habit. E ele orou 3 vezes por dia, como era o hábito dele. Now somebody could say, Daniel, you are stupid. Mas alguém poderia dizer, Daniel, você não é muito Don't inteligente, you estúpido. understand the consequences? Você não entende as consequências? They will cast you into the den of lions. Eles vão te jogar com os leões, na cova dos They will leões. destroy your life. Eles vão destruir a sua vida. But despite that threat, he prayed and prayed and prayed towards Jerusalem, Apesar towards the temple. das ameaças, ele orava e orava e orava rumo a Jerusalém. Now I know Agora eu sei that there is an evil plot in this land. que existe um plano maligno nessa terra. I know Eu sei that there are people that are plotting and planning for the fall of the good people in this que land. existem pessoas planejando e tramando para a queda das boas pessoas dessa terra. Now I know Agora eu they sei have come together que eles se uniram and they have planned evil for the future. e que eles planejaram mal para o futuro dessa nação. You say, well, but you know the story in the Bible, don't you? Mas você diz, mas você sabe a história da Bíblia, não sabe? Daniel was thrown
into the lion's den, wasn't he? Daniel foi jogado na cova dos leões, não foi? But you know that this is not the end of the story? Mas você sabe que esse não é o fim da história. Yes, he was thrown into the lion's den. Sim, ele foi jogado dentro da cova dos leões. But God Mas Deus had heard his prayers ouviu a oração dele towards Jerusalem para Jerusalém and sent his angel e enviou os seus anjos, who bound the mouths of the lions. que fechou a boca dos leões. So, you know the story. The king was very, very sad. Então vocês conhecem a história. O rei ficou muito entristecido. He was fasting this whole night. Ele jejuou a noite inteira. Well, I don't eat during the night, do you? Mas eu não como durante a noite, vocês comem? But that was a fast for the king. Mas isso para o rei era um jejum. That night he didn't eat nada. Ele não comeu nada essa noite. In the morning, E de manhã, he came to the cave. chegou à cova He said, e disse: Daniel. Daniel, man of God, homem de Deus, I'm so sorry. me perdoe. I signed this stupid law. Eu assinei essa estúpida lei. And he hears from the den. E ele ouve lá de dentro da cova: Good morning, Mr. King. Bom dia, rei! This is Daniel speaking. É Daniel falando! I'm alive. Estou vivo! And he walked out E ele saiu caminhando of the cave. da caverna. That was a very special night Essa foi uma noite muito especial for the lions. para os leões. They were fasting too. Eles também estavam de jejum. That was the first night that they fasted É a like primeira this. noite que eles também jejuaram dessa forma. But why am I telling this? Mas por que estou dizendo isso? Because Jerusalem is the key. Porque Jerusalém é uma chave. Tell your neighbor, Diga a seu vizinho: Jerusalem is the key. Jerusalém é a chave. God has a special plan for Jerusalem. Deus tem um plano especial para Jerusalém. God has a special calling for Jerusalem. Deus tem um chamado especial a Jerusalém. And if Brazil will stand up for E se Jerusalem, Brasil se levantar para Jerusalém, God of Israel will stand up for Brazil. o Deus de Israel vai se levantar pelo Brasil. In 2017, Em 2017, we had our first Jerusalem prayer breakfast. tivemos o nosso primeiro café da manhã de oração de Jerusalém. With us here today is the former Knesset member Robert Ilatov. Can you stand up? Conosco aqui hoje está o membro do parlamento israelense, Robert Ilatov. Now, Robert was responsible for the Israeli parliament and government work with all of the Christian communities. Robert foi encarregado de todo o trabalho com as comunidades cristãs representando o parlamento. And he went and convinced the president then of Israel, Reuven Rivlin, that we need the Jerusalem prayer breakfast. E isso, na época, ele foi ao presidente de Israel e o convenceu que nós precisamos de um café da manhã de Jerusalém, naquela época. I gave him the idea, Bem, só quero dizer que fui eu que dei a ideia a ele. but I couldn't convince the president. Mas eu não poderia convencer o presidente. He convinced the president. Ele convenceu o presidente. And the president E o- And the president invited the Christians to pray for the peace of Jerusalem from every nation. E o presidente, então, convidou os cristãos para orar pela paz em Jerusalém de todas as nações. We have here Olinto Oliveira from Macau. Nós temos aqui Olinto Oliveira de Macau. He was with us. Ele também estava conosco. Who else was with us? Quem mais estava conosco? William, you were with us? William estava conosco? Connie. And Bill, Connie you were with e Bill, us. vocês também estavam conosco. The president of Israel received us
in his residence and said, I've been longing for these prayers of O Christians. presidente de Israel, na época, nos reuniu em sua casa e disse: eu estive esperando pelas orações dos cristãos. And then every time that we have gathered, God does miracles unheard. E toda vez que nós nos unimos, Deus faz milagres sem precedentes. Do you know Vocês sabem that the God of Israel que o Deus de Israel does miracles? faz milagres? He's the specialist about miracles. Ele é o especialista em fazer milagres. You know, our first prime minister said, O nosso primeiro ministro disse assim: if you want to be a realist in Israel, se você quer ser um realista em Israel, you must believe that God does miracles. você tem que crer que Deus faz milagres. I think it's the same in Brazil. Eu acho que é a mesma coisa aqui no Brasil. We have a very special man with us today. Temos um homem muito especial conosco hoje. His name is Ramiro O Peña. nome dele é Ramiro Penha. Now, we didn't know Agora, nós não sabíamos what will happen in America o que ia acontecer nos Estados Unidos. because President Trump had just been elected, Porque o presidente Trump tinha acabado de ser eleito. and you know, every president since Clinton E todo presidente, desde o Clinton, had signed a waiver assinou um papel, because the Congress said Jerusalem is the capital, the embassy should be in Jerusalem. porque nós dizíamos que a capital deveria ser em Jerusalém. But Trump had just signed a waiver, Mas o Trump assinou um papel. and then we come together in Jerusalem, Então nós nos reunimos em Jerusalém, in the parliament, no parlamento, in the president's residence, dentro da residência do presidente. and we came together to E pray. nós nos unimos para orar. And one lady said, E uma mulher disse assim: dear God, Senhor Deus, please do this miracle, por favor, faça assim esse milagre. that the newly elected President Donald J. Trump would recognize Jerusalem as the capital of Israel and would move the embassy. Amen. Que o novo presidente Trump mudasse a embaixada então e reconhecesse Jerusalém como verdadeira capital de Israel. Amém. Now, not many people shouted hallelujah, amen, Não muitas pessoas gritaram aleluia, amém. Não, because they remembered Clinton, porque eles se lembraram de who Clinton, promised and didn't do it. que prometeu e não cumpriu. They remembered Bush Jr., Eles se lembraram de Bush promised Jr., and didn't do it. que prometeu e também não Oh, cumpriu. they remembered Obama, Ah, eles lembraram do Obama, who promised and promised que prometeu e prometeu and didn't do e it. também não cumpriu. Now, Trump had promised, Agora, Trump prometeu and now he didn't do it, e também ainda não fez. but we prayed. Mas nós oramos. Say what? But we prayed. Mas diga assim: e nós oramos. 6 months to the day, 6 meses exatamente. on December 6th, No dia 6 de dezembro, he announces, ele anuncia: I am declaring the obvious. eu declaro o óbvio. Jerusalem is the capital of Israel, Jerusalém é certamente a capital de Israel and e we will move the embassy. nós iremos mudar a embaixada. Well, the State Department said, of course. O Departamento de Estado, claro, In disse: 10 years, in 5 years, of course. sim, claro, em 10 anos, em 5 anos, He por que said não? no. E ele disse não. On the 70th anniversary of Israel on May 14, it was 6 months later. Nos 70 anos de Israel, no dia 14 de maio, nós iremos fazer, 6 meses Now, depois. before I will ask Pastor Ramiro to pray, Mas antes de eu pedir ao pastor Ramiro para orar, and he has prayed for President Trump many times, e ele orou pelo presidente Trump muitas e muitas vezes, and he has been and giving him wise counsel many e times. já o aconselhou sabiamente muitas vezes. I want to remind you something. Eu quero te lembrar de uma coisa. In 2018, next year, Em 2018, no ano depois, we prayed for Brazil. nós oramos pelo Brasil.
Because there was a letter that was signed by 70 congressmen of Brazil that was sent to the Jerusalem prayer breakfast. Porque houve uma carta com 70 assinaturas de deputados enviados à oração ao café da manhã de Jerusalém. And then Robert Ilatov presented it to the Speaker of the House, Yuli Edelstein. E o Robert ele mandou e apresentou ao deputado-chefe lá essa carta dos brasileiros com as 70 assinaturas. And then we prayed for a candidate that didn't have very good rating. Então oramos por um candidato que não era muito conhecido. Then we came to Lagoinha Church in August, E depois viemos em agosto à igreja Lagoinha. and we prayed again E, for this candidate. e oramos novamente por esse candidato. And then, together with you, E depois, juntamente com você, we were in his son's house nós in estávamos Rio de Janeiro na casa do filho dele no Rio de Janeiro, 10 days 10 dias. before he was sworn in as the president. 10 dias antes da sua inauguração como presidente. We are here tonight to pray. E estamos aqui novamente para orar. God of Israel is still in the business of doing miracles. O Deus de Israel ainda está no negócio de fazer And milagres. Brazil Aqui no Brasil. needs E Brasil a precisa miracle. de um milagre. Brazil Brasil will have terá a um miracle. milagre. Your turn. Let's stand Sua up. vez. Stand Se up. levante. Se levantem. Repeat after me. Repita comigo. I bless Israel. Eu abençoo a Israel. One more time. I bless Israel. Mais uma vez. Eu abençoo Israel. And on behalf of Brazil. E On behalf of Brazil. pelo Brasil. I receive the blessing of God Eu on Brazil. recebo a bênção de Deus pelo Brasil. Hallelujah. Aleluia. It is done. Está feito. Okay. Okay. Come on, amen. Amém. This is Noella. Essa é a Noela. She does a good job, Ela right? faz um bom trabalho, não faz? Now I'm going to pray for you. E agora eu quero orar por vocês. You agree with me, okay? Vocês concordem comigo, tá bom? I declare in the heavens and on the earth, Eu declaro nos céus e na terra the hand of God is on Brazil. que a mão de Deus está sobre o Brasil. The nations of the earth are looking at Brazil. As nações da terra estão olhando ao Brasil. And the nations will see that the hand of God is on Brazil E as right now. nações verão que a mão de Deus está sobre o Brasil nesse momento. It will be a sign and a wonder to the nations. Será um milagre e um sinal para todas as nações. I declare today E eu declaro hoje that the hand of God is on Brazil que a mão de Deus está sobre o Brasil to bless Brazil, para abençoar o Brasil, to harvest millions of souls into the kingdom of God. para colher milhares de almas para o reino de Deus. We say to the enemy of our soul, Nós dizemos ao inimigo das nossas almas: you cannot have Brazil. o Brasil não é seu. You cannot have our families. Você não pode tocar nossas famílias. You cannot have our children. Você não pode tocar em nossas crianças. You cannot have our education. Você não pode ter a nossa educação. You cannot have our church. Você não pode ter a nossa igreja. And you cannot have our government. E você não pode tomar o nosso governo.
Now I declare the host of heaven, the heavenly host of angels, Eu declaro que uma miríade de anjos dos céus has been sent to Brazil foi enviada ao Brasil to stand with the church of Brazil. para se unir à igreja do Brasil. I declare to you, you are not alone. Eu declaro a vocês, vocês não estão sós. The church of Brazil is blessed. A igreja do Brasil é abençoada. The church of Brazil is loved. A igreja do Brasil é amada. We declare blessing on all the pastors of Brazil. Nós declaramos as bênçãos sobre todos os pastores e pastoras do Brasil. And we welcome a fresh fire of the Holy Spirit on this land. E nós damos boas-vindas ao novo fogo do Espírito Santo a essa terra. More Holy Spirit. Mais Espírito Santo. More fire of the Holy Spirit. Mais fogo do Espírito Santo. May the hand of God bless you tonight. Que a mão de Deus possa lhe abençoar nessa noite. May the peace of God flood your heart. Que a paz de Deus possa invadir os seus corações. And I declare E eu you declaro are loved. que vocês são amados. Amen. Amém. God loves Brazil. Deus ama o Brasil. I love you too. Eu também te amo. I have a prophetic word for you. Quero lhe abençoar. Tell her I have a prophetic word for Eu her. tenho uma palavra profética para lhe entregar. God bless you. Deus lhes abençoe. Okay.